Japão tem alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,6. O governo japonês chegou a emitir alertas de grande tsunami com onda de até 5 metros da costa oeste do Japão, do país, mas diminuiu o risco para onda de 3 metros 4 horas depois. Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também estão em alerta. O episódio reacendeu temor por tragédia nuclear como o de Fukushima, mas autoridades descartam riscos. O Japão emitiu nesta segunda-feira, dia 1º, um alerta para o risco de tsunami na costa oeste do país após uma série de terremotos atingir a região. O mais forte deles teve magnitude 7,6, segundo o Serviço Meteorológico Japonês. Por conta dos tremores, Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também emitiram alertas por tsunami em seus países. No Japão, autoridades alertavam para o risco de tsunami em toda a costa oeste do país até a última atualização desta reportagem. O terremoto mais forte de magnitude 7,6 ocorreu na cidade de Amizu, da região de Ishikawa, na costa oeste do Japão, por volta de 16 horas e 10 minutos do horário local, de 4 horas e 10 minutos do horário de Brasília. Na cidade de Uwajima, também na costa oeste, o Corpo de Bombeiros disse que ao menos 30 prédios colapsaram e há relatos de pessoas presas sob escombros. Segundo o porta-voz do governo japonês, Hayashi Yoshimasa, casas em Ishikawa foram destruídos e militares já foram enviados para ajudar em operações de resgate, mas não havia informações sobre vítimas até a última atualização desta notícia. Durante 4 horas, autoridades emitiram alertas de um grande tsunami com ondas de até 5 metros para a região de Ishikawa, as ondas que atingiram a usina de Fukushima em 2011, causando um dos piores acidentes nucleares da história, a 15 metros de altura. Do início da noite do horário local, por volta das 8 horas e 30 minutos do horário de Brasília, autoridades locais diminuíram o risco para ondas de 3 metros da mesma região, mas afirmou que ainda havia registro de tsunamis. Mapa da Agência Meteorológica do Japão mostra áreas de risco por tsunami em 1º de janeiro de 2024, foto Agência Meteorológica do Japão. Por isso, autoridades pediram a toda a população da região de Ishikawa que deixem suas casas e busquem abrigos. A TV pública japonesa NHK afirmou que ondas de 1,20 metros atingiram a cidade de Uajiba, a poucos quilômetros do epicentro do tremor, mas sem causar estragos. Outras cidades também registraram ondas menores. Esta é a primeira vez que um grande aviso de tsunami é emitido desde a tragédia de usina de Fukushima, que ficou inundada em 11 de março de 2011 após um terremoto e tsunami atingirem a região da costa leste do Japão. 20 mil pessoas morreram na ocasião. Japão emite alerta de tsunami por toda a costa oeste do país após terremoto de 7,5 de magnitude. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse também não ter registro de brasileiros afetados pelos tremores, mas que consulados e a Embaixada do Brasil do Japão ainda estavam em contato com municípios afetados. A Globo News, a brasileira Suelen Hayashi, que mora em Fukui, no sul de Ishikawa, relatou ter sentido os tremores dentro de casa. Suelen contou que recebeu treinamento de segurança em casos de terremoto e por isso se abrigou com os filhos embaixo da mesa. Os alertas reacenderam os temores de uma nova tragédia nuclear do país. Ainda segundo o trauma de Fukushima, mas as autoridades de regulação nuclear do Japão afirmou que não há risco de vazamento de radioatividade de usinas e que nenhuma irregularidade foi registrada nas usinas nucleares ao longo do mar do Japão da costa oeste.
Segundo a imprensa local, a central nuclear mais próxima do epicentro do sismo, a central Chica de Hokuriku, em Ishikawa, já havia parado seus 2 reatores antes do sismo para inspeções regulares e não viu qualquer impacto. A TV pública japonesa NHK interrompeu a programação e colocou um alerta para que pessoas deixem as áreas de risco. A Agência Meteorológica do Japão pediu para que os moradores permaneçam em abrigos seguros até que o alerta seja suspenso. Estragos. Rua de Washima fica rachada após terremoto atingir o Japão em 1º de janeiro de 2024, foto Kyodo News VIP. Uma testemunha da cidade de Nagano, do centro do Japão, registrou prateleiras e itens dentro de uma loja de conveniência tremendo quando o terremoto ocorreu. Veja o vídeo do início da reportagem. O incidente também cortou a energia de milhares de casas e interrompeu voos e serviços ferroviários da região afetadas. Além disso, provocou incêndios pelo país. No santuário Odoriyoshi, em Kanazawa, província de Ishikawa, um tori, portão tradicional japonês, desabou. Foto Kyodo Reuters. Outros países. Incêndio é registrado e casas ficam danificadas por terremoto após o oeste do Japão. O Serviço Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para regiões costeiras da Coreia do Norte e da Rússia, com chance de ondas de até 1 metro. A autoridade da cidade portuária de Vladivostok, da região russa de Primorsk, pediram a pessoas que estejam navegando ou do mar retornem urgentemente à costa. Além disso, a Coreia do Sul também afirmou que a costa leste do Japão pode enfrentar o aumento do nível do mar após o terremoto do Japão. A província de Gangwon pediu para que os moradores perto da costa se desloquem para terrenos mais altos. Na costa foi registrada uma onda de tsunami de 45 centímetros, informou a agência do país. Terremoto provocou incêndio no Japão em 1º de janeiro de 2024. Foto NTV AP.